Fala, meu povo, professor Naldo Mariano de História, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o Iluminismo. Afinal, o que foi o Iluminismo, onde ocorreu, por que ocorreu e quando ocorreu? Bom, o Iluminismo ele foi um movimento intelectual que aconteceu na Europa no século XVIII. Esse século também ficaria conhecido como século das luzes, onde vários pensadores, vários cientistas, vários filósofos vão trazer grandes ideias inovadoras, usando da razão, do pensamento lógico, do pensamento racional. E com isso, eles vão fazer crítica ao antigo regime, que por sua vez, o antigo regime era a forma de governo que organizava a sociedade naquele período da história. E eles vão usar do pensamento lógico, do pensamento racional, se distanciando da fé, porque no antigo regime o conhecimento era baseado na fé. Não existia uma explicação lógica, uma explicação científica. Então, todos esses pensadores iluministas, eles vão se afastar da Idade Média, o período que eles denominaram de Idade das Trevas, e vão chegar agora no século XVIII, nomeando como século das luzes, com essas ideias inovadoras. E nós temos aqui algumas características do antigo regime, como, por exemplo, o absolutismo, o mercantilismo, a sociedade estamental e a influência da Igreja Católica. O absolutismo era a forma de governo a qual todo o poder estava concentrado nas mãos de uma única pessoa, na figura do rei. O rei era detentor absoluto de todo o poder naquele período da história. Por isso que nós chamamos de absolutismo monárquico, ou seja, o monarca era detentor de todo o poder. Outra característica que nós temos aqui é também o mercantilismo. O mercantilismo era as práticas comerciais que aconteciam naquele período da história e tinham a intervenção direta do Estado, ou seja, o rei mandava e desmandava nas transações comerciais. E também havia um objetivo. O objetivo era que o comércio trouxesse riqueza para o rei. Outra característica que nós temos aqui também é a sociedade estamental. E, gente, a sociedade estamental era uma forma de organizar a sociedade em camadas sociais diferentes. Nós tínhamos 3 camadas sociais, 3 grupos diferentes, a qual o indivíduo ao nascer em um determinado grupo, ele não poderia, não havia a menor chance, a menor possibilidade de que ele pudesse sair de um grupo e ir para outro grupo. O indivíduo ao nascer em um determinado grupo, em uma determinada camada da sociedade, ele deveria nascer, viver, crescer, envelhecer até a sua morte naquele determinado grupo. Nós temos aqui, para exemplificar a sociedade estamental, essa pirâmide que representa mais ou menos como que a sociedade se organizava naquele período da história. No topo da pirâmide ficava a realeza, ficava a figura do rei. No meio da pirâmide ficava o clero e a nobreza. E logo abaixo ficava a burguesia e os servos, de maneira que nenhum poderia sair do seu grupo e ir para outro grupo. Ou seja, quem nascia pobre não podia ficar rico. Quem nascia rico não podia ficar pobre. Então, essa forma de organizar a sociedade era uma forma de organização muito injusta, esta sociedade estamental. Outra característica que nós temos aqui do antigo regime é a forte e a grande influência da Igreja Católica. A Igreja Católica, durante a Idade Média,
ela foi a grande organizadora da sociedade. E todo o conhecimento era com base na fé. Toda explicação de qualquer fato era com base na fé. E os dogmas, as verdades, eram incontestáveis. Uma pessoa não poderia contestar os dogmas ou as verdades da igreja, a qual a pessoa poderia pagar até mesmo com a sua própria vida. E ela trouxe da Idade Média, chegando no século XVIII, ainda essa forte influência na sociedade, vigorando também ainda no antigo regime. Então, os iluministas, com esse movimento intelectual, vão fazer crítica também a essa forte influência ainda da Igreja Católica. E nós temos aqui algumas características do iluminismo, como, por exemplo, nós temos aqui o liberalismo político, a liberdade econômica, que chamamos também de liberalismo econômico. Nós temos também aqui a igualdade civil, jurídica, lei para todos ao nascer. E nós temos a liberdade de expressão e liberdade religiosa. O liberalismo político, por sua vez, traz a ideia das repúblicas democráticas. E o primeiro, o pioneiro a trazer e a defender essas ideias de uma república democrática é o John Locke. Ele nasceu na Inglaterra, ele era inglês, e ele pôde acompanhar bem de perto a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, e ele viu com seus próprios olhos que se um governante não agrada aos governados, esse governante pode ser trocado. Então, John Locke, a partir das observações que ele faz, ele vai defender a ideia de que deveria haver as repúblicas democráticas e que a figura do rei absoluto poderia ser derrubado. Nós temos aqui outro grande pensador, talvez um dos mais conhecidos, que é o Montesquieu. O Montesquieu é aquele que vai trazer a ideia da tripartição de poderes. Montesquieu vai olhar para esse cenário absolutista e vai dizer o seguinte, que o poder não poderia mais ficar nas mãos de uma única pessoa, que esse poder deveria ser dividido, deveria ser particionado, deveria ser triparticionado em poderes legislativo, poder executivo e poder judiciário, de maneira que nenhum poder poderia interferir nas decisões do outro. Outra grande característica também aqui do iluminismo é a liberdade econômica. E quem vai olhar para esse cenário de mercantilismo, onde havia a intervenção direta do Estado, quem vai olhar para este cenário fazendo crítica ao antigo regime é o Adam Smith. E vai trazer a ideia de liberalismo econômico, que seria uma economia sem a intervenção do Estado. Adam Smith vai dizer que o Estado só atrapalha no crescimento econômico da sociedade. Outra grande característica que nós temos aqui também do iluminismo é a igualdade civil e jurídica, lei para todos ao nascer. E quem vai ser o grande defensor desta ideia também é o John Locke. John Locke ele vai olhar para este modelo de sociedade estamental, onde o indivíduo já nascia com privilégios maiores do que outros, e alguns nasciam com privilégios menores do que outros. Ele vai olhar e vai dizer que todo indivíduo ao nascer deveria ter direitos iguais, e trazendo essas novas ideias. A ideia de que deveria haver uma lei que tornasse igual todos os indivíduos ao nascerem. Outra grande característica aqui do iluminismo é a liberdade de expressão e religiosa. Como eu já falei, durante muito tempo, a
Igreja Católica exerceu forte influência na sociedade, onde o conhecimento ele era baseado na fé. Então agora, com as ideias iluministas, pensadores, cientistas, filósofos vão poder expor as suas ideias. Seria essa a ideia de liberdade de expressão e liberdade religiosa, onde os cientistas e filósofos e pensadores poderiam trazer as suas ideias e trazer a explicação por meio do pensamento racional, por meio da lógica, por meio da ciência, se distanciando da fé. Sendo assim, nós temos a característica de liberdade de expressão e religiosa. E quem vai defender essa liberdade de expressão é o Voltaire. Voltaire, ele vai olhar para aquele cenário antigo, onde as verdades da igreja, os dogmas eram incontestáveis, e ele vai dizer sim que agora um cientista, um pensador, ele vai poder expor as suas ideias, trazendo a explicação dos fatos por meio da ciência, por meio do pensamento lógico, por meio do pensamento racional. Bom, nós temos aqui também o Rousseau. Ele talvez seja um dos iluministas mais radicais considerado aqui nesse cenário. Porque Rousseau, ao mesmo tempo que ele vai trazer ideias iluministas, ele vai se contradizer. Rousseau vai dizer que o homem, lá no fundo, o homem é bom, mas que quando o homem passa a viver em sociedade, o homem se corrompe. Então, Rousseau, falando desta forma, ele acaba aqui trazendo uma contradição. Vale ressaltar que o Rousseau, ele é muitas vezes confundido com o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes é aquele que vai trazer a ideia do contrato social. Thomas Hobbes vai dizer que o homem é lobo do homem e que o homem, ao fazer tudo o que quisesse, se autodestruiria. Então, Thomas Hobbes vai propor o contrato social, onde o homem estaria dando parte da sua liberdade para o Estado e assim o Estado protegeria o homem, evitando que o homem se autodestruísse. Então, Thomas Hobbes, ele é muitas das vezes confundido com Rousseau. E quem vai olhar para todo esse cenário aqui é a burguesia. A burguesia eram os comerciantes da época e a burguesia estava ocupando um lugar na última camada da sociedade estamental. A burguesia tinha muito dinheiro, mas não tinha poder político e não tinha poder religioso. Então a burguesia vai olhar para todas essas ideias iluministas e vai apoiar com todo o seu poder econômico essas ideias iluministas. Para que o antigo regime caísse, era necessário que houvesse, que acontecesse uma revolução. E é a burguesia, apoiando todas as ideias iluministas, que vai criar, que vai causar a Revolução Francesa. E todas essas ideias iluministas não ficaram só na cabeça deles, não. Eles pegaram todas essas ideias, todos esses pensamentos e colocaram em uma obra chamada Enciclopédia, fazendo com que essa obra e essas ideias chegassem a outros mandatários que aderiram a essas ideias iluministas. E essas ideias, essa obra, conseguiu atravessar oceanos, chegando em outros continentes, até mesmo aqui no Brasil, influenciando a Inconfidência Mineira no período colonial. Bom, pessoal, esse foi o nosso resumo do Iluminismo. Eu espero que você tenha compreendido e eu espero vocês em um próximo encontro. E até lá!